Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Enfermeiro Investidor. Meu nome é Flávio Coutinho. Esse canal que está recheado de conteúdo para você começar os seus investimentos. Tá bem? Você que é novato aqui, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber a notificação dos nossos vídeos. A gente tem vídeo desde como abrir uma conta em uma corretora até você fazer os seus primeiros aportes aí. Tenho certeza que vai te ajudar bastante os nossos vídeos. É só entrar no canal e navegar à vontade, tá bom, galera? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimentos. O que são fundos de investimentos, como comprar um fundo de investimento, as variações de fundos de investimento. É isso que a gente vai abordar nesse vídeo aí, tá certo? E para você começar a entender o que é um fundo de investimento, ele nada mais e nada menos é do que uma aplicação financeira coletiva, né? O que é uma aplicação financeira coletiva? São várias pessoas investindo em um local e esse local investe em algum ativo, certo? Em alguma aplicação financeira aí para tentar um rendimento de mais qualidade aí, um rendimento melhor das suas aplicações financeiras, tá certo? Hoje no Brasil a gente tem cerca de 20 mil fundos de investimentos variados aí entre fundos de renda fixa, fundo de renda variável, fundo de ações, fundo multimercados, temos também os fundos de variação cambial, fundos imobiliários, que a gente já falou aqui no canal, e também os ETFs, que são modalidade de fundo, igual eu falei no outro vídeo nosso aí também, tá bom? Segundo a Ambima, Associação Brasileira de Entidades Financeiras e Capital, aqui no Brasil a gente tem cerca de 5,2 trilhões de patrimônio líquido investindo em fundos, tá certo, pessoal? E ele está mais ou menos dividido assim. Nós temos aí 5,2 trilhões em patrimônio líquido, né, em fundos, e hoje esse patrimônio é dividido assim: 2 trilhões em renda fixa, fundos de renda fixa, 1,1 trilhão em multimercado, 393 bilhões em ações, 220 bilhões em previdência privada, 6,5 bilhões em fundos cambiais, 20 mil em fundos de investimentos no país, tá certo? Olha, para vocês verem que é uma quantidade bem generosa de dinheiro aqui no nosso país, né, em fundos de investimentos. Porém, de todos os investidores, só 4% faz aplicação em fundos de investimentos. A maioria faz realmente sua aplicação por conta própria ou outro meio, tá certo, pessoal? Então a gente vai esmiuçar um pouquinho aí sobre os principais fundos, tá certo? E falar um pouquinho a característica de cada um deles. A gente primeiro aí é o fundo de renda fixa. Os fundos de renda fixa eles estão atrelados ao CDI ou ao IPCA, que é a inflação, tá certo? E esse fundo ele vai ter uma exposição de no mínimo 80% em alguma renda fixa. As rendas fixas, igual a gente já falou, é uma LCA, uma LCI, um CDB ou até mesmo o Tesouro Direto aí, qualquer uma das tabelas do Tesouro Direto, tá certo, pessoal? Outro que a gente tem também é o fundo de ação. O fundo de ação ele vai ter que ter no mínimo uma exposição de 67% em ações ou BDRs, tá? Dentro dessa modalidade você tem fundo de valor e crescimento. O que é fundo de valor e crescimento? São ações que vão mais valorizar e crescer, né? São ações que têm essa característica, que a gente vai fazer um vídeo também falando sobre elas. E você tem também fundos de dividendos, que são fundos que eles vão colocar dentro desse fundo aí mais empresas pagadoras de dividendos e tudo mais para dar uma rentabilidade maior para essa carteira. A gente tem também fundos de small cap, que são os fundos dessas empresas aí que a gente já comentou em outro vídeo. As small caps também tem um fundo específico para elas, tá certo? A gente tem também os fundos multimercados, tá? Fundo multimercado ele vai ter uma exposição em renda fixa, renda variável brasileira, renda variável americana ou internacional em diversos países, tá? Renda variável global. Outra modalidade que a gente tem de fundo também é a modalidade cambial, tá certo? Que aí ele vai estar atrelado ao euro, ao dólar. Um dos que a gente mais vê aqui no Brasil, principalmente, é o dólar, mas você tem fundo de euro também, tem fundo de peso suíço e tudo mais. Isso ajuda você a fazer uma diversificação de carteira. Esse tipo de fundo, ele também vai estar exposto 80% em dólar ou em euro, tá? Uma dessas moedas aí que a gente já falou, tá bem?
Outro fundo que a gente tem também, a gente tem o fundo de previdência privada. Hoje a gente tem vários fundos de previdências privadas que faz vários tipos de exposição, tá? Então, o fundo de previdência privada hoje é muito bem visto pela população de mercado financeiro. Tem muita gente do mercado financeiro que usa ela para fazer uma rentabilidade, pensando já numa aposentadoria mais segura do que a do INSS, tá bom? Outra que a gente tem também, que a gente já falou, que são os fundos imobiliários e os ETFs. Esses a gente já fez vídeo específico sobre eles e não vou entrar muito em detalhes neles aqui, mas também são fundos que você consegue se expor. Vamos colocar que você resolveu comprar um fundo de investimento. O que você precisa saber sobre ele? Primeiro ponto, você tem que entender que você está expondo o seu dinheiro a um gestor. Então você vai ter uma taxa de administração, tá? Porque alguém vai precisar pagar esse gestor e todo mundo que trabalha nesse fundo para esse dinheiro ser bem gerido, tá certo? É uma das taxas que tem aí. E outra é a taxa de performance. Normalmente a taxa de performance ela é atrelada a algum índice, como por exemplo o CDI, tá certo? Se ele bater o CDI, ele vai te cobrar uma taxa se ele fizer uma performance maior do que o CDI. No caso, o CDI está em 3,5%. Se ele fizer uma rentabilidade de 4%, ele vai pegar um pouquinho aí do que passou essa rentabilidade do CDI, tá certo? Mesmo você estando exposto ao fundo de investimento, você tem que entender que ele também tem riscos, tá certo? E esses riscos são variados conforme o fundo que você escolher. Se você escolher um fundo de renda fixa, ele vai ser um pouco menos arriscado, porque a renda fixa ela tem uma previsibilidade. Já se você escolher um fundo multimercado ou um fundo de ação, você vai estar exposto a essa variação de mercado. Um momento pode estar as ações subindo, outro momento pode estar caindo, e seu fundo vai acompanhar provavelmente essas ações aí e esses índices que você escolher. Se você investiu em um fundo, você tem vantagens e desvantagens também. As principais vantagens é diversificação de capital. Se você compra um fundo de ações, você está exposto a várias ações sem precisar ficar horas e horas analisando aquelas ações. O gestor vai fazer isso para você e é lógico que ele vai querer fazer o melhor performance naquele fundo, porque além de ter dinheiro deles, eles têm skin in the game, que é a pele em risco também. Eles também vão querer bater o índice para que consigam a taxa de performance. As principais desvantagens quais são? Realmente são essas: taxa de performance, taxa de administração, são as principais desvantagens que você vai ter no fundo, e também você está diretamente relacionado à cabeça do gestor. Então, se você tem que entender que ele que vai comprar ou vender ativos, você está realmente só emprestando dinheiro, só deixando dinheiro ali para ele fazer o melhor proveito do seu dinheiro, tá bom? Isso é um risco porque você vai ter que entender que o gestor é competente. Se você for comprar um fundo, você tem que olhar o gestor, qual é a gestora desse fundo, ela já tem algum tempo de mercado, quantos fundos ela gere, se ela gere tem gestão só de um fundo, 2 fundos, 10 fundos, tá? Quem são as pessoas por trás daquele fundo e qual o perfil desse fundo. Se você tem um perfil conservador e você quer comprar um fundo multimercado, não encaixa com você. Então você tem que entender que se você é uma pessoa de perfil conservador, você tem que comprar um fundo de renda fixa. Ao caso contrário, você migrou para outro tipo de perfil de investidor aí. Isso é muito importante você saber. Importante também você estar de olho nessas taxas. Essas taxas são variadas. Tem fundo que é 1%, tem fundo que é 0,3%, tem fundo que faz a taxa de administração ser 2, 2,5%. Fique de olho nessas taxas, tá bom? Tentem achar bons gestores com taxas baixas, tá certo? Outra situação que você tem que olhar também é a taxa de performance. O que ele está atrelado? Se ele estiver atrelado a CDI, quantos por cento acima do CDI? 10% que ele bater do CDI. Então, assim, você tem que ficar de olho nessas taxas, é muito importante. São os dois gargalos aí que eu gosto muito de salientar, né? Na verdade, são 3, o gestor e as 2 taxas, são 2 coisas que você tem que ficar muito de olho, tá? Uma das situações que eu gosto sempre de aliviar o pessoal na questão de gestão é o seguinte: se por acaso uma gestora falir, outra gestora toma conta desse fundo de investimento, tá bom, gente? Porque a Ambima, ela cobra, ela fica em cima, tá, desses fundos de investimento, então é uma coisa muito séria. Podem ficar tranquilo que elas são atreladas realmente aí a grandes gestores, tá certo? E como você compra um fundo de investimento? Você abriu a conta na corretora que a gente mostrou e lá você vai ter um leque
de fundos de investimentos, tá? Há fundos imobiliários, já são diversificados, tem um cantinho para fundos imobiliários, os fundos, os ETFs também você já vai ter, e você tem aí esses fundos todos que eu falei de renda fixa, multimercado, tá? E todos expostos para você ali, você comparar os melhores, lembrando que você olha lá, ele vai te dar um índice de performance dos últimos 12 meses. Nossa, mas eu vou comprar esse fundo porque ele deu 50% nos últimos 12 meses. Lembrando, pessoal, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Se liga nisso. Até mais.